Agora sim, vamos lá em Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler aí a partir do verso de número 31. Desculpa, a partir do verso de número 27. Isaías 40, a partir do verso de número 27. Todo mundo achou aí? Eu ia falar assim, quem achou, fala rabanada. Mas não ia rolar aí, Vitor? Não ia ficar legal, ia ficar meio esquisito. Chester, tá bom? Não? Pernil. Isaías capítulo 40, a partir do verso 27. Diz assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, ele não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Lucas, tá dando aquele mesmo zoado aqui, viu? Mudei de microfone e o zoado tá igual. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Deus, por esta palavra, que é uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança, uma palavra de renovo. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque podemos nos voltar para a Tua palavra e reabastecermos a nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa fé, nos alimentar da Tua palavra. Pai, nós somos muito gratos, ó Deus, porque nós podemos passar o último dia do ano em alegria, em gratidão num lugar como esse. Eu tenho certeza, ó Deus, que muitas pessoas gostariam de estar aqui. Muitos crentes, ó Deus, em Cristo Jesus, gostariam de estar vivendo um momento como esse. Por isso, ó Pai, eu me coloco agora como intercessor dos nossos irmãos que nesse momento estão presos lá na Índia e que gostariam, ó Deus, de estar com o seu povo, com a sua igreja, louvando e adorando o Teu nome. Mas eu tenho certeza, ó Deus, que como Paulo e Silas louvaram e adoraram ao Senhor na prisão, esses nossos irmãos estão fazendo a mesma coisa onde eles estão. Estão, ó Deus, com o coração também gratos de poderem passar pelas mesmas aflições que o nosso Senhor e Salvador Jesus passou. Pai, nós pedimos, ó Deus, que nos dê o privilégio de aprendermos com a Tua palavra aqui nesta noite, de absorvermos, ó Deus, os nutrientes que nós necessitamos para a nossa alma. Pai, nos permita ser encorajados para mais um ano de vida, para a glória do Teu nome. Visita, Pai, a todos que aqui estão. Nós oramos em nome do poderoso Jesus Cristo. Amém. Queridos, deixa eu te fazer uma pergunta clássica, que a gente sempre faz num culto de final de ano. Como você chegou até aqui? Como é que foi para você esse 2024? Você chega hoje, no último dia do ano, realizado, feliz, está preparado para outra? Está animado para 2025? Ou você chegou aqui no dia 31 de dezembro, cansado, desanimado, sem esperança, esgotado, abatido? Eu creio que cada um vai responder segundo as experiências que passou no ano de 2024. Seja qual for o caso,
Eu gostaria de dar a você hoje uma palavra de encorajamento para o próximo ano. As experiências que nós passamos em 2024, elas nos ajudam a responder como nós chegamos até aqui. Mas seja o caso qual for, eu quero encorajar você para o ano de 2025. O livro de Isaías, ele é um dos livros mais neotestamentários do Antigo Testamento. Às vezes, a gente pede uma pessoa, como hoje eu pedi, abre aí em Isaías, e toda hora me dá vontade de falar assim, abre a sua Bíblia no Evangelho de Isaías, porque ele é o livro mais neotestamentário que nós temos, mais evangelístico que nós temos no Antigo Testamento, chama o livro do profeta Isaías. E ele é um livro também cheio de informações muito interessantes. Eu vou te dar uma informação aqui agora sobre o livro de Isaías, que talvez você nunca tenha percebido isso. Aqueles irmãos mais antigos aí no manuseio das Escrituras, talvez sim, não é? Mas muitos aqui talvez nunca percebeu isso. O livro de Isaías, ele tem 66 capítulos. É um dos maiores do Antigo Testamento. Toda vez que eu vou começar a ler lá em Gênesis, quando eu chego em Isaías, garra o negócio. Porque, além de ser 66 livros, os capítulos são grandes entre um e outro. Então, você passa uma eternidade lendo o livro de Isaías. Ele tem 66 capítulos. É o mesmo número de livros da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. Mas não para por aqui. Tem uma curiosidade muito grande nisso, né? Todo mundo que lê Isaías... se você já leu Isaías, talvez você tenha percebido o que eu vou dizer para você. Se você não percebeu, você vai voltar lá e ler com a visão que eu vou te dar. Se você nunca leu Isaías, você vai ler com a visão que eu vou te dar. O livro de Isaías, todo mundo que lê o livro de Isaías, consegue identificar que existem duas grandes divisões no livro. E essas duas grandes divisões, ou melhor, essa divisão que existe no livro de Isaías, ela é muito interessante. Porque do capítulo 1 até o capítulo 39, o tema tratado no livro de Isaías se refere aos pecados do povo de Israel e o juízo de Deus que viria sobre esse povo. 39 capítulos. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. Olha que interessante. 39 capítulos de Isaías, o mesmo número de capítulos do Antigo Testamento. São os 39 capítulos mais pesados do livro de Isaías, que vai falar da providência de Deus sobre o pecado, que vai falar da promessa do cativeiro babilônico. Depois, do capítulo 40 ao 66, que se constitui 27 capítulos. Quantos capítulos tem o Novo Testamento? 27. Olha que divisão interessante, não é? Vai falar da esperança de salvação de Deus para o seu povo e do refrigério que Deus vai dar ao seu povo depois do cativeiro babilônico. Interessante. Quantas pessoas sabiam disso aqui? Levanta a mão aí. Tu sabia disso, irmão? Por que tu nunca me ensinou isso? Tu não sabia que eu não sabia e eu não sabia que tu sabia. É muito doido isso. Incrível isso, não é? É como se tivesse uma divisão testamentária dentro do próprio livro de Isaías. Então é uma informação sugestiva e curiosa essa divisão. Eu não sei se ela está ali, eu não sei se Deus quis que a gente percebesse isso de alguma forma. Isaías é um profeta pré-exílico, ou seja, ele profetizou antes do famoso exílio babilônico que marcou a história do povo de Israel. Quando estourou essa guerra em Israel contra o Hamás, alguns soldados israelenses citavam, apareceu numa entrevista na televisão, eles citando o tempo que o povo de Israel viveu o cativeiro babilônico. Foram 80 anos que Deus tratou desse povo numa terra distante, debaixo de muito sofrimento e debaixo de muita dor. E o profeta Isaías, ele prega antes desse acontecimento, provavelmente no ano de 720, 730 antes de Cristo. O cativeiro babilônico aconteceu 200 anos depois, quando o povo de Israel foi levado cativo pelo reino da Babilônia.
E esse tempo, então, foi um tempo duro para o povo de Israel. Mas o que é forte nas profecias de Isaías é que, a partir do capítulo 40, que é onde nós estamos aqui, ele profetiza para um período pós-exílico, ou seja, o tempo em que Israel voltaria para a sua terra natal. Então, essas profecias, a partir do capítulo 40, que foi uma dessas que eu acabei de ler para você, Isaías foi projetado praticamente há 200 anos depois do seu tempo de vida. E ele profetizou para um período do povo de Israel, quando eles voltariam do cativeiro babilônico e estavam voltando para a sua terra natal. Você encontra isso nas Escrituras, principalmente no livro de Esdras e no livro de Neemias. Então, essas profecias de Isaías, do capítulo 40 em diante, elas tinham o objetivo, elas têm o objetivo, tiveram naquela época e têm para nós hoje, de encorajar o povo de Deus, porque muitas pessoas voltaram do cativeiro babilônico desanimados, sem muita perspectiva sobre o que fazer a partir dali. Você vê isso justamente nos livros de Esdras e Neemias, como que o povo voltou arrasado, dilacerado. Quando Esdras voltou da Babilônia, ele voltou com uma turma e o trabalho dele foi fazer a reconstrução espiritual do povo. Então teve um momento muito interessante que, depois de muito tempo, ele abriu as Escrituras Sagradas e leu para o povo. E a Bíblia diz que as pessoas ficaram desde o romper da manhã até mais ou menos a metade do dia. Homens, mulheres, jovens, crianças, todos em pé diante de Esdras, quando ele leu o texto bíblico. E aquele texto lido por ele falava exatamente dos pecados do povo e por que eles tinham sido levados para a Babilônia. E o texto diz que eles choraram das primeiras horas do dia até mais ou menos meio-dia, ouvindo acerca do que ele falava na palavra do Senhor. Então Esdras veio tratar da parte espiritual do povo. E Neemias, que veio com uma outra turma depois, ele vem para reconstruir a cidade. Então foi um momento muito difícil. A despeito deles estarem voltando para a sua terra, a despeito do coração ter um pouco daquela ansiedade da volta, havia também aquela coisa: como vai ser agora? Como é que nós vamos reconstruir a vida da gente? Será que eu vou ter força para isso? Será que eu vou ter força para recomeçar? Será que eu vou ter força para tratar da minha família, para cuidar dos meus negócios? Será que eu vou conseguir ser o que eu era antes? Então, todas essas dúvidas pairavam no coração deles e o espírito comunitário, a despeito de ter a alegria da volta, vivia também as incertezas a respeito do futuro. Então, o texto de Isaías 40 é um texto que vem para encorajar o povo de Israel. E você encontra o tema de Isaías 40 já no primeiro versículo, que diz assim: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem, no verso 2 do capítulo 40, encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Ela já pagou por sua iniquidade e ela já recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. É como se Deus estivesse dizendo: gente, vocês estão voltando para a terra de vocês, mas não é para eu judiar mais de vocês agora. Agora eu quero que a boa palavra cumpra-se na vida de vocês. Agora eu quero que vocês vivam um tempo novo, um tempo de reconstrução. Mas muitos ali ainda duvidavam se de fato Deus estava interessado no seu povo ou havia abandonado eles. Afinal de contas, foram 80 anos presos numa terra estrangeira. E quando eles voltaram para essa reconstrução, provavelmente muitos ainda se perguntavam: será que Deus está conosco? Ou será que Deus nos abandonou? É o que você vê aí no verso de número 27, que a gente acabou de ler, né? Porque você reclama, ó Jacó. Jacó é uma referência ao lado sul, a banda sul
do povo de Israel, que era uma divisão de reinos antes do cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico não houve mais essa divisão de reino, mas antes era dividido entre sul e norte. E o Jacó representava o reino do sul. E depois ele vai dizer, por que você se queixa, ó Israel, que era a representação das 10 tribos do norte. Então ele está querendo dizer, por que você reclama, ó meu povo? Por que você se queixa, ó todo o meu povo? O Senhor não se interessa pela minha situação, é como se o povo estivesse dizendo, essa era a queixa deles. O meu Deus não considera a minha causa, ou seja, será que Deus nos abandonou? Você já pensou assim? Passei, pastor, um ano difícil, parece que Deus não se importou comigo nesse ano. Aconteceram coisas na minha vida durante esse ano que eu falei para o Senhor, Senhor, eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. Talvez nem todos tiveram a felicidade, como a Lucilene contou aqui do testemunho dela, não é? Talvez você tenha orado o ano inteiro e não viu o milagre. E você se pergunta, será que Deus me abandonou? Você viu aqui no vídeo que a Marina colocou, né? Quantas vezes podemos fazer perguntas a respeito de Deus? Ele fala ali, não é, que tudo a gente vai botando na conta dele. Se tem fome, por que Deus está deixando? Se as pessoas sofrem, por que Deus as deixa? Se as pessoas têm infortúnios na vida, Deus me abandonou, Deus não gosta de mim. E esse era o pensamento daquele povo. Será que Deus também nos abandonou? Foram tantas lutas, tantos desafios, que eu ainda estou pensando se eu vou aguentar mais um ano. Mas o verso 28, presta atenção nisso. O verso 28 faz uma pergunta muito forte. E essa pergunta aparece durante o capítulo 40, pelo menos 2 ou 3 vezes. Talvez 2 de forma explícita e uma de forma implícita. Se faz a seguinte pergunta: será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? Olha essa pergunta, ouve essa pergunta. Imagina o povo de Israel, imagina você se queixando se Deus abandonou você, se Deus durante esse ano não atendeu às suas orações, e de repente você ouve essa voz, essa pergunta: será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? Se você tiver a curiosidade de ler os versos 12 a 31, você vai ver que esses versos de 12 a 31, eles falam dos atributos de Deus. Ninguém e nem nada supera Deus em poder e sabedoria, segundo o texto. Foi ele, como diz aí nos versos 12 ao verso de número 31, foi ele quem mediu as águas com a palma das suas mãos. Foi ele que delimitou os marcos da terra. Foi ele quem pesou na balança o peso de tudo que nós conhecemos como material físico palpável. Foi ele quem, com a sua sabedoria, não teve a necessidade de pedir conselho a ninguém, porque na existência não existe ninguém que possa dar a Deus algum tipo de conselho. Ninguém o supera em sabedoria. Foi Deus que estabeleceu todas as coisas. É Deus quem sustenta todas as coisas. Então o profeta passa do capítulo 12, do verso 12, até o verso 31, falando 2 atributos de Deus, uns versos que mostram a grandeza, a majestade e a supremacia de Deus, como que dizendo, nada foge do seu controle. Você nunca ouviu falar? Você não sabia a respeito desse Deus? Esse é o Deus das Escrituras, esse é o Deus poderoso, e Deus estava dizendo que iria assegurar ao seu povo um futuro seguro, e que eles podiam confiar. Por isso ele faz essas perguntas do verso 28. Primeiro ele fala dos atributos de Deus, ele fala da dúvida do povo, e depois pergunta, será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar sobre esse Deus que sustenta o seu povo, que tirou vocês do Egito?
Esse Deus que agora abre as portas para que vocês voltem do cativeiro, que devolve a terra para vocês, é esse Deus que vai assegurar para vocês aquilo que vocês precisam para recomeçar as suas vidas. Por isso ele completa o verso 28 dizendo: o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, ele não se cansa e nem fica exausto, a sua sabedoria é insondável. Será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar que Deus é poderoso para caminhar com você? Que Deus é sábio o suficiente para conduzir os seus caminhos? Que Ele é forte o suficiente para te levantar quando você está caído? Então Isaías vai dizer a um povo preocupado com o seu futuro, um povo esgotado do cativeiro, um povo desanimado com seu recomeço incerto. Ele vai dizer então a partir do verso 29, esse Deus poderoso, forte, sábio, ele fortalece ao cansado, ele dá vigor ao que está sem forças. E ele vai dizer: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, esses renovam as suas forças. Eles voam bem alto como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e eles não se cansam. Eu não sei se você já teve a experiência da exaustão. É uma experiência muito tensa. Hoje, as pessoas estão se exaurindo muito pouco, né? Todo mundo anda de carro, os carros têm tudo vidro elétrico. As pessoas se cansam muito pouco. E por se cansar pouco, você vai para a academia ver se lá você consegue chegar à exaustão. E mesmo assim, você chega lá, pega um pezinho, faz duas, acho que nem suou. E foi para casa com a sensação que fez alguma coisa. Amém ou não? Alguém já fez isso, não? Você não fez nada, irmão. Não é? Às vezes eu chego quer dizer, muito tempo que eu não vou numa academia, né? Às vezes eu chegava na academia e ficava olhando, o cara pegava às vezes aquela milhada toda, não nascia um carocinho, irmão. Você não vai a lugar nenhum isso. Mas na academia, quando você faz academia, coisa séria, você é estimulado a fazer uma série de repetições até a falha. Alguém já fez isso? Alguém já foi até a falha? Aquilo é exaustão do músculo. Vai, e não vai, que tem uma hora que não vai mais. Falhou. Essa experiência da exaustão. O sujeito é estimulado a fazer até a falha. Eu me lembro uma vez, eu estava numa praia no Rio de Janeiro, já contei isso aqui algumas vezes, e eu estava naquele processo de afogamento. E a praia é um lugar para você viver exaustão. Se é uma coisa que te cansa, é remar contra a maré. Ô coisa doida é essa? Aliás, eu aprendi que você não deve remar contra a maré. Deixa a onda te levar, irmão. Não puxa a música aí, não. Hein? Você pensou na música. Deixa a onda te levar. Quando você estiver lá no meio, você sai cruzado, que você sai numa boa. Mas era uma exaustão. Eu só saí dali pela misericórdia do nosso Deus. Mas o caso aqui não se trata de exaustão física, mas aquela exaustão da alma. É aquele momento da vida em que nós perdemos as forças, que nós nos sentimos cansados, que quando a gente ora a Deus, parece que não é mais a nossa boca, é a nossa alma que está falando com o Senhor. É aquele grito e aquele clamor de socorro que sai de dentro da gente com uma força que nem mesmo a gente entende aquilo que está acontecendo. E aqui se trata justamente disso, de um clamor da alma, porque são tantas coisas que nos cansam, tantas lutas, tantos desafios, que parece que a gente não vai aguentar mais. É aquele momento em que nós pensamos: eu queria dormir hoje e acordar quando tudo isso tiver passado. Ô, coisa boa, né? Quero deitar hoje. E quando eu acordar,
Esse furacão já acabou. E o que Isaías está dizendo é que o Deus poderoso e criador dos céus e da terra, aquele que mantém todas as coisas funcionando, aquele que não se cansa, aquele que não fica exausto e que a sua sabedoria é insondável, Isaías está dizendo, ele é o que fortalece o cansado, é ele que dá grande vigor ao que está sem força. E é esse Deus que nos ajuda ano após ano, mesmo quando tudo está dizendo para a gente, desista, porque você não vai aguentar. Esse texto é uma revelação de Deus para nós. Ele nos revela também um condicionamento. Ele vai dizer quem é o fraco e o cansado que é revigorado pelo Deus eterno e poderoso. Quem é essa pessoa? E ele vai dizer, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles voam bem alto como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam, eles não se cansam. Então são aqueles que esperam no Senhor. E é interessante que ele usa a figura do jovem, porque quando nós estamos na flor da juventude, o nosso vigor é muito maior. Quem joga bola aí sabe que quando tinha 20 anos jogava 3, 4 peladas no dia. Não tinha tempo ruim. Quantas vezes a gente ficava o dia inteiro lá no Rio de Janeiro soltando pipa, engatava no bolo e de repente era uma carniça para brincar. Quem já brincou de carniça aí? Sabe nem o que é, né, irmão? E é uma carniça para brincar, uma bola de gude para rodar, e é carrinho de rolimã, e você chega em casa, quando você vai tomar banho, parece que está saindo graxa do teu corpo, cheio de cordão aqui no pescoço, não é verdade? A gente entrava e a mãe da gente pegava a gente assim, volta menino, que pé todo sujo, pescoço todo sujo, e a gente não se cansava. É a flor da juventude. Mas até na juventude existem limites. E ele está dizendo, os jovens, em todo o seu vigor, eles são capazes de correr muito. Eles são capazes de fazerem grandes esforços, mas eles se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor, ele vai dizer, esse não se cansa. E não é sobre força física, mas é a capacidade que Deus nos dá para lidar com as diversas situações que nós enfrentamos na vida ano após ano. São decepções, são frustrações, são temas difíceis que nós temos que encarar, sejam eles de ordem familiar ou de ordem de trabalho, e nós precisamos de força do Senhor, e essa força justamente vem dele. Isaías está dizendo, ele é poderoso para dar a você essa força. Não é? Aqueles que esperam no Senhor, diz o texto, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Presta atenção, irmãos, na beleza do texto. Observe esse linguajar que ele vai dizer aqui, não é? Ele é familiar ao povo de Israel. Para nós, talvez não. Não é sobre águias que se renovam ou sobre águias que voam alto. É sobre a força que o Senhor dá ao seu povo. Então, presta bem atenção o que diz o texto de Êxodo. E eu anotei aqui os versículos e não anotei o capítulo, tá? Mas você vai entender aí. Pega a visão, o Arthur, que é muito águia. Amém ou não, Arthur? Já vai pegar o celular e quando eu falar as primeiras palavras, ele já vai buscar no celular, ele vai voltar lá em Êxodo e vai puxar esse texto e vai colocar aí pra gente. Pegou a visão, Arthur? É isso aí. No dia em que se completavam 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, diz o texto, 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito. Saíram do Egito cerca de 6 milhões de pessoas. Nessa caravana saiu homens na plena juventude, mas saíram idosos, saíram mulheres grávidas, saíram mulheres que acabaram de dar à luz, saiu aquela criançada toda, saiu aquele monte de bicho para ser sacrificado ao Senhor no deserto. Então era uma caravana daquelas, parecia um ônibus desse que você pega num lugar, sabe como é que é, né? Não vou nem falar nada, e vai para o outro, vai cabrito, vai tudo dentro do ônibus. Era mais ou menos isso. 3 meses, eles chegaram ao deserto do Sinai. Verso de número 2. Viu o que tu achou, irmão? Depois de saírem de Refidim,
eles entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte dizendo, presta atenção, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Você já entendeu que essa linguagem está dizendo de todo o povo de Israel. E ele vai dizer, vocês viram o que eu fiz ao Egito? Agora presta atenção no verso 4. E como eu transportei vocês sobre asas de águias, ok? E os trouxe para junto de mim. Agora que me obedecerem agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você tem que dizer aos israelitas. Olha o que Deus diz. Eu tirei vocês como asa de águias. E agora ele está dizendo que aqueles que esperam no Senhor vão voar como asas de águias. É como se Deus estivesse dizendo, eu também tirei vocês da Babilônia, vocês também ainda são o meu povo, eu estou com vocês, vocês estão debaixo da minha cobertura, vocês estão andando comigo. Então não é sobre águia voando alto, não é sobre águia se renovando, é sobre aquilo que Deus havia feito lá no Egito, que Deus está fazendo a mesma coisa agora, quando tirou eles da Babilônia. Então, assim como Deus sustentou o seu povo no deserto, dando força e vigor durante todo o tempo da sua peregrinação, ali naquele momento ele daria ao seu povo a mesma força que ele deu lá no Êxodo, agora um êxodo babilônico voltando para a sua terra. E nós temos nessa promessa aquilo que Deus faz por nós também. Deus nos dará força e vigor na nossa peregrinação, mesmo nessa terra, até que cheguemos à terra prometida e entremos de fato no descanso do Senhor. Eu quero concluir essa singela reflexão com as seguintes aplicações práticas. Primeiro, confia no que a Bíblia revela sobre Deus. Ela fala sobre o Senhor. E Deus é tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é e muito mais. Confia nele. Não tenha vergonha de, mesmo conhecendo ao Senhor, se sentir cansado, desanimado. Nós somos humanos, pecadores, nós precisamos dele para nos fortalecer. Nós dependemos do Senhor. Cerca de 700 anos depois que Isaías profetizou ao povo de Israel, Jesus disse o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está cansado? Entrega a sua vida a Cristo. Pastor, eu já entreguei e continuo exausto. Talvez você, apesar de ter ido a Jesus, ainda não trocou de fardo com ele. Você foi, você aceitou, vinde a mim, mas na hora de trocar o fardo, segurou o teu, irmão, com toda essa bagagem dentro. Imagina, anos de vida enchendo de bagagem de coisa. Está pesado, tem que trocar de fardo com Jesus. Você só vai experimentar alívio, descanso, se você confiar que ele vai cuidar de todas as coisas que existem dentro do seu fardo. E às vezes são tantas, ao longo de tantos anos, que foram sendo acumuladas, e está na hora de você confiar e descansar em Jesus. Muitas pessoas voltaram do cativeiro, mas nem todas experimentaram alívio, pois para renovar as forças, eles precisavam esperar no Senhor. É algo sobrenatural. Esperar no Senhor. Que em 2025 você viva a vida do Senhor Jesus e deixa Ele cuidar da sua. Amém? Vamos adorar o nosso Deus?